Meta tem a ver com metaverso. E aí eu já começo a lembrar daqueles filmes da Marvel, né? Meta-universo, universos paralelos. Esse metaverso aí do Zuckerberg trata exatamente de quê, professor? Bem, além de ser uma boa jogada de marketing dele, né, uma nova roupagem, ele está pegando várias tecnologias que já estão aí circulando, então ele resolveu juntar tudo nesse metaverso, né? Onde seria um universo virtual, onde as pessoas vão interagir entre si por meio de avatares digitais, né? Quem não se lembra dos alguns anos atrás, Conrado já deve ter jogado The Sims, né? Hoje, muitos jogos também, você tem seus avatares. Então, esse mundo do metaverso, ele será criado a partir de diversas tecnologias, como realidade virtual, realidade aumentada, as redes sociais, criptomoedas. Então, a ideia é que todo o metaverso seja uma espécie de uma internet 3D, onde a comunicação, diversão e negócio existirão de forma imersiva, né? A principal dificuldade, exatamente, para descrever como esse universo, de fato, ele ainda não existe, né? Então, as gigantes da tecnologia, eles estão investindo pesado para que isso mude em pouquíssimo tempo. Maravilha. Como é que vai funcionar, João Paulo, esse metaverso e o que é possível fazer lá? Bom, no futuro do metaverso, as pessoas poderão reproduzir todos os aspectos da vida do mundo virtual, né? Um exemplo o que a gente pode citar, para quem assistiu, o Jogador Número 1, né? Onde você será capaz, que é o filme de Steven Spielberg, onde ele retrata isso, onde você será capaz de fazer quase tudo o que você possa imaginar. Reunir-se com amigos e família, trabalhar, aprender, brincar, fazer compras, criar, né? Bem como as experiências complementares a toda essa realidade que vai estar existindo. Então, como essas experiências irão se encaixar na forma como a gente pensa sobre o uso que a gente tem dos computadores e da tecnologia hoje. Para dar exemplo concreto, suponha que você tem um avatar no metaverso, né, da Meta, que é a marca registrada no Facebook. Esse avatar, ele assiste uma sessão de cinema com seus amigos e, ao sair, compra um livro em uma banca. Claro, tudo isso virtualmente. É muita ousadia. O futuro chegando aí através do Mark Zuckerberg. Ô João Paulo, você falou realidade, estou vendo aqui as cenas do filme Jogador Número 1, do Steven Spielberg, filme muito interessante, efeitos extraordinários, mas aí a gente já remete a universos paralelos, ou realidade virtual, melhor dizendo. Metaverso e realidade virtual seriam a mesma coisa? Não. Realidade virtual é quando o usuário usa algum tipo de aparato semelhante àqueles óculos que a gente vê até no filme aí, que o personagem ele coloca um óculos para ele fazer parte da imersão, digamos assim, quase complementa um ambiente. Hoje, quando você usa aquele óculos, toda a sua visão é capturada e você é transportado para o ambiente virtual. Já a realidade aumentada é a ideia que você use o seu dispositivo como a câmera do celular. Quem não lembra aí de Pokémon Go, que as crianças, os adolescentes andavam aí com o celular, capturando um Pokémon no meio da rua. Então, esse é um tipo de realidade aumentada. Então, o metaverso, ele vem misturar um pouco dessas duas coisas, mas a realidade virtual não é tudo. A construção desse universo amplo do metaverso, ele integra e dependerá de muitas tecnologias, como as próprias criptomoedas e as tecnologias do NFTs, que é a questão das imagens digitais. Muito bem. A nossa realidade está mudando profundamente aí. Para acontecer isso, meu caro João Paulo, vai ser como aparece aí no filme, a gente vai ter que comprar um óculosinhos desse daí, tacar aqui no rosto, para a gente acessar esse metaverso? Seria mais ou menos assim? É essa a ideia? Esse, na verdade, é um dos grandes desafios do Facebook, né? Tornar de maneira mais imersiva e acessível esses dispositivos. Não tem como você hoje realmente não precisar de um óculos. Então, essa pesquisa que o Facebook lançou agora no dia 28, foi exatamente essa campanha, digamos assim, essa guerra que ele vai fazer de tornar toda essa tecnologia acessível. Eles não são menino besta, eles querem dominar todas as tecnologias para que eles possam vender todas as soluções.
Claro, você vai, nesse momento, vai precisar de um óculos, mas, assim, não tem, como a gente prever aqui, os próximos 5, 10 anos, porque depende de muito avanço tecnológico. A própria, por exemplo, a própria qualidade da internet. Um dos viabilizadores principais do metaverso, eles precisam de muitos sensores que vão estar distribuídos na casa. Então, para vocês terem ideia, é outra grande questão que está sendo levantada em conta no metaverso, é exatamente porque, por eu ter tanto sensor na minha casa, como vai se dar a minha questão da minha privacidade. Então, o metaverso ele quer levar mais além. E para que esses sensores funcionem de maneira mais assertiva, eles precisam de conexão. E para viabilizar essa conexão, é a internet no mínimo 5G. Então, se imagina que assim, o metaverso vai entrar mesmo em produção quando a gente tiver, na verdade, na 6G, não é nem na 5G, que a 6G ainda está em desenvolvimento. A 5G ela vai permitir a inserção, mas a 6G é o que realmente vai trazer o metaverso para a nossa, digamos assim, a realidade. Então, tem alguns anos aí que a gente vai ter que trabalhar bem, e esse é o desafio que Martin levou. Tanto que no vídeo de apresentação do metaverso, ele mostra quanto eles estão investindo na capacitação de desenvolvedores e geradores de conteúdo para o metaverso. Porque sem conteúdo e sem tecnologia e sem um hardware, as pessoas não vão conseguir acessar o metaverso. Muito bem. Então, metaverso não tem nada a ver com outra internet, ou substituição de internet? Não. Então, para a maioria dos grandes executivos das tecnologias, o metaverso ele é um complemento à internet atual e não um substituto. Muita gente pensa que a internet ela se resume às redes sociais, né? Porque muita gente está gastando muito tempo nas redes sociais, mas a internet é muito mais do que isso. Então, o metaverso ele será acessando não apenas por meio de dispositivos de realidade virtual, mas também presente com os computadores, os dispositivos móveis, os consoles de videogame. Então, na realidade, atualmente a gente já vive no metaverso, né? Pensa aí se você consegue realizar no seu dia a dia, viver, trabalhar, se relacionar com as pessoas sem depender do Google, do Facebook, da Amazon, da Apple, da Microsoft, que são os 5 grandes players, né? Então, a gente já está inserido no mundo metaverso. Um exemplo disso foi quando o próprio Facebook caiu recentemente, como você falou, né? Quantas pessoas não perderam uma grande quantidade de negócio porque não tinham como atender seus clientes pelas redes sociais. Então, nós já estamos conectados de uma maneira muito poderosa e muito difícil de se desconectar. Exatamente. Só que a diferença vai ser futuramente é que a gente vai estar praticamente imerso dentro desse universo, desse meta-universo, não é? Não vai ser mais aquela coisa, eu estou aqui externo com meu celular, estou acessando aqui um player, um vídeo, acessando minhas redes. Não, eu vou estar literalmente não, eu vou estar virtualmente vivendo e sentindo isso na realidade como se eu estivesse dentro daquele equipamento, dentro daquela realidade. Seria isso, né, o João Paulo? Exato. Perfeita colocação, exatamente isso. É a proposta que o Facebook quer. Então, ele também, muitos críticos do Meta, ele fala exatamente a questão assim, que o Facebook está tentando, digamos assim, centralizar todas essas tecnologias, porque é business, é negócio, né? Por exemplo, quem não tem filhos, adolescentes, parentes, que jogam os famosos jogos aí, né? Por exemplo, o Free Fire, onde rola muito dinheiro, exatamente os jogadores comprando skins, uma arma, uma cor de uma arma, um sapato. Então, esse é o business que os caras estão pensando aí na frente. Como é que podem inovar sem perder o protagonismo dessas tecnologias, né? Por isso que o Face também não é a única empresa que está nesse universo. É inovador, fantástico, sem sombra de dúvida. É o futuro, eu acho que essa realidade, ela é inevitável, ela vai acontecer daqui 10, 20, 30 anos, mas o futuro é a revolução tecnológica, sem sombra de dúvida. Mas aí eu fico pensando aqui, João Paulo, é fantástico? É surreal? É fabuloso? Porque de repente você vai entrar nesse multiverso e você vai poder ser quem você quiser. Você vai viver o personagem que você quiser. Vai ter a vida que você quiser. E aí eu fico pensando, e a realidade nua e crua, como é que fica? Não tem um perigo gigantesco aí de um desequilíbrio e um surto aí futuramente nas pessoas deixarem de ter o contato físico, o de pele, para viver só uma realidade virtual?
Claro que tem. Isso é uma grande discussão até hoje. Eu estava lendo um artigo recentemente mostrando assim, alguns críticos falam o mal que as redes sociais têm também provocado em muitos adolescentes, né? Onde eles relacionam, por exemplo, os status, os dislikes ou até mesmo os cancelamentos na internet têm provocado na vida das pessoas, né? Esse impacto psicológico. Eu, como orientador e como pai, a minha grande preocupação é como é que eu posso orientar o meu filho. Então, que eu vou dar a ele mecanismos, né? Eu tento, do máximo possível, mostrar novas experiências. Então, melhor do que simplesmente jogar um joguinho de pescar, por que não ir pescar? Aí também vem a responsabilidade, nós como orientadores e como pais, como a gente pode utilizar essas ferramentas ajudar os nossos filhos e os nossos alunos da melhor forma. Então esse é o desafio que a gente tem, que mostrando que o mundo real não pode simplesmente ser escanteado para viver uma fantasia. Eu acho que tem que ser encarado como, eu vejo como uma diversão, você não tem nada contra, até porque não é um processo evolutivo. Como eu já falei, hoje nós já estamos vivendo no metaverso. Como? As aulas hoje são remotas, essa entrevista está sendo aqui de maneira remota. Então, o que a gente não pode é extrapolar o uso dessas relações em detrimento do virtual. Vamos priorizar o virtual em detrimento do real. Então, cabe a gente, como pai, como orientador, poder orientar e mostrar que há outras alternativas para os nossos filhos e nossos alunos, para que não usem essa imersão como o único meio de ter experiências. Então, se você prestar atenção lá no próprio filme do Jogador Número 1, de Steven Spielberg, ele ele toca bastante lá no fundo do vídeo, você vai ver que as pessoas, ao que estão vivendo no lixão, né? Mas no mundo virtual é onde eles se satisfazem, exatamente por essa realidade estar tão ruim para eles. Muito interessante. O Facebook, João Paulo, é a única empresa que está desenvolvendo o projeto do multiverso? Não. O metaverso não é um projeto exclusivo, não vou chamar nada mais de Facebook, pessoal. É Meta, né? Porque ele mudou, por isso quando você abre lá o WhatsApp, você vê From Meta, abre lá o Instagram From Meta. Então, eles mudaram toda a marca, já como estratégia também, porque o Facebook ele também está sendo muito bombardeado com relação à questão da privacidade. Então, essa foi uma estratégia comercial deles, mas a Microsoft, por exemplo, é outra empresa que está investindo muito. Na verdade, essa questão do metaverso não é novo, como eu falei. Vocês terem ideia, desde 2016, chamava-se Facebook Space, onde as pessoas já tinham esse processo de imersão, era uma proposta que eles já estavam trabalhando. Então, não foi agora, de 28 de outubro que a gente... Não, há muito tempo já tem tecnologias para isso. A Microsoft, por exemplo, ela já tinha, quando foi em final de 2019... ela já tinha lançado o processo pela ferramenta Team, a questão de você ter um avatar. Olha que bacana, você estava em uma reunião virtual com os seus colaboradores, de repente, por exemplo, se a reunião, eu estivesse aqui no Brasil e eu fosse fazer uma reunião com colaboradores lá no Japão, por meio do avatar, você era reproduzido através de um holograma lá no Japão e a tradução era em tempo real. Você não precisa aprender japonês. Você ia estar aqui, do jeito que eu estou aqui conversando com você, lá no Japão e está sendo reproduzido em tempo real no seu avatar, um holograma representando seu avatar, com a tradução em tempo real para o japonês, né? A Epic Games é outra empresa, a própria Amazon, né? A NVIDIA, quem conhece muito, joga muito videogame, sabe que a NVIDIA faz as placas de vídeo, são algumas das empresas e outras gigantes que também estão investindo nesta próxima fase da internet, né? Na qual, como eu já disse, a conexão 5G ou talvez a 6G será indispensável para que isso flua de maneira mais tranquila. Muito bem. João Paulo, muito obrigado pela sua participação. Algo mais que você queira acrescentar sobre esse assunto muito polêmico e fantástico também? Não, cara, eu fico aqui à disposição. Quem quiser me encontrar aí nas redes sociais, @prof.joão.paulo, fico lá à disposição, se quiser mais dúvidas, e me coloco à disposição. Se você sempre quiser debater um tema interessante sobre inovação e tecnologia, só chamar que a gente está aqui de novo. Maravilha, eu gostei do seu bonequinho ali do Darth Vader lá na estante, hein? Lá. Tranquilo. Muito show, muito show. Um abraço, João Paulo. Abraço.